nós já anunciamos na palestra de abertura dessa segunda oferta que aconteceu no segundo semestre do ano passado. É um curso que faz parte do Programa Nacional de Fortalecimento dos Conceitos Escolares. É um programa que existe e que é trabalhado pelo Ministério da Educação há mais de 10 anos. É um programa que hoje muita gente tem perguntado, muitos dos nossos alunos que fazem o curso à distância também têm nos questionado, nós temos buscado resposta para isso. É um programa que recentemente foi também afetado pela crise econômica em que nós estamos inseridos nesse momento, pela crise política em que todos nós também estamos inseridos. Então, algumas das indagações que são encaminhadas para nós diariamente são indagações que nós ainda não temos resposta, pelo menos em definitivo, sobre a continuidade do programa, sobre a continuidade de algumas das ações desse programa aqui na UFES, mas essa é uma atividade que nós trabalhamos, que nós programamos, é uma atividade importante, é um momento de formação, não só para as pessoas que estão envolvidas com o curso, mas para quem mais queira participar. E esse curso é um curso que, no primeiro momento, ele foi pensado pela própria Secretaria da Educação Básica, no Ministério da Educação, como um curso que seria direcionado, sobretudo, para pessoas que atuam nas secretarias municipais e nas secretarias estaduais de educação, e pessoas que teriam acesso a essa formação para depois atuarem nas suas respectivas regiões, como pessoas incentivadoras, fomentadoras da gestão democrática nas escolas, como pessoas que se comprometeriam com a valorização dos conselhos nas escolas, de acordo com princípios democráticos de administração. Então, nós consideramos esse programa como um programa de grande importância e nós estamos nesse momento na expectativa pela continuidade das ações no país inteiro, porque tem muita gente sendo afetada por essa formação e afetada positivamente, que é o que a gente espera. Nós convidamos, e para nós é um grande privilégio, poder contar hoje com a presença do professor Eduardo Moscon e da professora Terezinha Schutter, que foram os dois muito generosos em aceitar o nosso convite já há algum tempo atrás, para estar aqui conosco nesse momento, para conversar com os nossos cursistas que estão longe daqui da cidade de Vitória e que, por diversas razões, não podem estar aqui presentes e que acessarão depois ao conteúdo dessa fala dupla por outros meios. É por isso que a mesa será inteiramente gravada para que as pessoas tenham acesso. Primeiro nós teremos a valorosa contribuição do professor Eduardo Moscon, e num segundo momento a contribuição também importante para nós da professora Terezinha Schutter. Então eu gostaria de convidar aos dois nesse momento para compor a mesa. Sejam bem-vindos. Agradecemos enormemente e antecipadamente a contribuição dos saberes de vocês nessa área para o nosso curso, para as pessoas que vão nos assistir de longe, para aqueles que estão aqui presentes. Nós vamos começar com o professor Eduardo Moscon. Os dois são colegas que trabalham aqui conosco no nosso Departamento de Educação Política e Sociedade aqui no Centro de Educação, que é o departamento que, entre outras coisas, atende de forma prioritária esse campo vasto das políticas educacionais, e dentro desse campo também é o departamento que contempla a produção de conhecimento, a produção de projetos de extensão, de estratégias diversas de formação na área da gestão escolar. O professor Eduardo Moscon é também aqui na universidade o nosso coordenador do CONFOR, e assumiu com muito zelo, com muito cuidado, com muita competência
essa tarefa. O professor Eduardo Muscon é doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia, né, é mestre aqui pela Universidade Federal do Espírito Santo, é também bacharel e licenciado em História aqui pela UFES, né, é nosso professor aqui do Centro de Educação, tem experiência na área de Educação e Ciências Humanas, com ênfase exatamente nesse campo das políticas educacionais, né, pensando, sobretudo, as seguintes temáticas: Estado e Educação, Município e Educação, Gestão da Educação, né, tem trabalhado com a formação inicial dos nossos alunos dos cursos de licenciatura, em especial da pedagogia nessa área, projeto político-pedagógico, conselhos escolares e cidadania. Para nós é uma grande honra, um privilégio receber ao professor. Muito obrigada. Bom, eu agradeço a professora Rosimeire Brito, coordenadora do curso Conselhos Escolares, que é uma formação da rede pública do MEC, em que nós temos assim, o grande prazer de ter outras formações aqui na universidade que trabalhamos com elas, né? Nós temos aqui o Pradini, que é formação de gestores educacionais, de secretários. Nós temos o Proconselhos também, que atua na formação dos conselheiros municipais de educação. E nós temos o Proconselhos, além dos cursos de gestão escolar, né, que também é oferecido e ofertado pela mesma universidade, pelo mesmo centro e com professores do mesmo departamento. Para nós é um privilégio muito grande. E nós estamos avançamos bastante nos últimos anos, desde 2006, na formação de pessoas ligadas à gestão educacional. Digo pessoas porque quando nós falamos de profissionais da educação, nós falamos de pessoas que estão ligadas e vinculadas à escola como profissionais. Mas quando trabalhamos conselhos municipais, nós estamos falando em conselhos também escolares, nós estamos falando também de pais e também de comunidade. Então nós estamos falando de pessoas, né? Esse é um dos poucos programas que trabalha nessa área, inclusive o programa Conselho Escolar, né? Pois bem, diante disso, eu agradeço também por ser uma honra estar aqui no final desse curso, fazendo essa fala. E diante disso, eu também saúdo a professora Terezinha Schuster, que é minha colega de mesa, e que vai falar depois sobre um aspecto muito interessante e importante em relação aos conselhos escolares, né? Pois bem, a minha fala trata necessariamente da questão conselhos escolares, política, legislação e estratégia de trabalho. Então, eu vou focar necessariamente nesses 3 itens para tentar fechar. Optei por fazer um aspecto mais amplo, né? E também vamos abordar um pouco da política, um pouco da legislação e a mudança que ela vai trazer para nós em relação aos conselhos escolares, inclusive o PNE, né, o novo PNE, e as estratégias de trabalho. Nós vamos só resgatar algumas que esse curso, durante todo o seu processo, fez, trazer estratégias de trabalho, né? Bom, diante dessa questão, nós temos que lembrar que nós, seres humanos, somos seres gregários, que vivem coletivamente, né? Nós vivemos coletivamente em uma sociedade em que as tarefas elas são divididas por uma questão de sobrevivência. Então, nós somos seres coletivos e não conseguimos viver fora dessa coletividade. Mas, diferente de outros seres, nós somos seres que temos consciência de nossa vida social. Essa consciência leva à percepção das diversidades, das singularidades, das individualidades. Justamente também, dentro desse processo singular de vida compartilhada, nós dividimos também status e dividimos poder, né? Tem um autor que é Jacques Rancière, em que ele diz que política é espaço de dissenso, e eu tendo a concordar com ele. Se política fosse espaço só do consenso, nós viveríamos uma sociedade muito fechada. É o dissenso, é a diversidade, é a variedade, são as singularidades que constituem a vida política, né?
Sendo assim, ainda dentro da perspectiva de Jacques Rancière, nós temos a questão da voz, a questão da fala, da expressão. É a expressão que possibilita a manifestação de nossa singularidade. Então, se nós vivemos numa sociedade que tem diversidade, que tem pensamentos diferentes, e assumimos essa diversidade, nós vivemos numa perspectiva democrática de Estado. Então, o que acontece quando não se tem voz? Quando não se tem voz, quando a fala não é manifestada, quando nós não nos colocamos perante o coletivo, nós somos silenciados por aqueles que têm mais força. Essa é uma dinâmica das sociedades historicamente presente. Em alguns momentos da nossa história recente, nós tivemos, sem dúvida alguma, esse silenciamento. Quando uma voz se torna superior às outras, sem o devido processo democrático, isso acaba tornando-se uma autocracia. Nós, então, lutamos na sociedade brasileira para que ela não seja autocrática novamente, né? Pois bem, então, o que acontece é que quando nós não levantamos, não colocamos a voz, não nos expressamos, não defendemos nossos direitos, nós acabamos sendo incorporados por uma visão hegemônica. Essa visão hegemônica não é boa para ninguém. Então, o que acontece em uma sociedade? Uma sociedade moderna, ela não vive sem a política, não vive sem a democracia, não vive sem o direito. Esses elementos são os pilares. Por que direito por último? Porque o direito é a expressão da vida democrática. Sem a vida democrática, não há um direito também que se possa dizer uma expressão de todas as pessoas. Dentro dessa perspectiva, nós temos aí uma organização de legislações que vão expressar esse desejo democrático da sociedade brasileira que se constituiu nos últimos anos, né? Ou nos últimos 30 anos. Mas, ao falar, então, de democracia, ao falar da questão da necessidade de nos colocarmos, de definirmos interesses comuns, nós temos que entrar em uma outra questão também importante. A questão da educação, que é o objetivo em relação à questão dos conselhos. A educação é uma estrutura social extremamente política. Não dá para viver socialmente sem educação. Porém, a educação, como falou Libânio, é uma atividade sistemática de interação entre seres sociais, tanto no nível interpessoal quanto no nível de influência do meio. Interação essa que se configura numa ação exercida sobre sujeitos ou grupos de sujeitos, visando neles provocar mudanças tão eficazes que se tornem elementos ativos dessa própria ação exercida. Ou seja, quando nós falamos em educação, nós estamos falando em uma atividade social e humana de transformação. Como fala o Paulo Paulo Freire, né? Ao transformar as pessoas transformam a sociedade. Então, é um processo, como também diz nosso grande Saviani, que se caracteriza por uma atividade mediadora no seio da prática social global. É muito profundo, né? Nós esperamos, as nossas expectativas é que uma sociedade democrática, ela também consiga reproduzir ideais democráticos. Mas para isso demanda um longo tempo de aprendizado. E o aprendizado democrático, o aprendizado de participação, não é um aprendizado que nasce. Não é um aprendizado que simplesmente abrindo as portas, por exemplo, da escola, nós vamos ter conselhos constituídos. É um aprendizado que se faz durante o processo. Tem que ser estimulado, tem que ser organizado, né? Isso nos leva a uma questão importante. A questão de qual educação que nós queremos. Qual ser humano que nós queremos? Que tipo de sociedade nós queremos? Isso tudo está expresso, ou seja, está presente na proposta de educação que nós queremos. O conselho de escola,
tem um papel fundamental de atuar na proposta pedagógica desta escola. E essa proposta pedagógica, não só da escola, mas também do próprio Brasil, da nação que nós vivemos, está ligado a essas questões, né? São questões complexas. E essas questões, elas nos levam a questionar, a trabalhar a diversidade. Se a educação está ligada a uma perspectiva mais ampla, nós temos uma política educacional que tem que ser constituída a partir de uma organização, e aí uma organização legal. Nós temos que trabalhar, ou seja, nós trabalhamos em termos de um Estado dentro de uma política educacional. Essa política, então, é um instrumento para projetar a formação dos tipos de pessoas que nós desejamos na sociedade. Então, onde é que está em nossa política educacional o tipo de ser humano que nós queremos projetar ou trabalhar na sua sociedade? Está lá no artigo 205 da Constituição. Está no artigo 5º, quando nós falamos das garantias, dos direitos que nós temos. Nós queremos seres humanos que respeitem as garantias e os direitos constitucionais. Pessoas que vivam numa sociedade democrática, né? Essa política, então, ela, de certa forma, educacional, ela canaliza as forças da educação dentro de alguns princípios. Como nós vivemos numa diversidade e vivemos dentro de um Estado democrático, de direito, social, nós temos que aprender a trabalhar a partir dos coletivos e chegar a determinadas proposições que nos atendam. Isso, nós temos um exemplo interessante a partir do que nós temos no fórum, os fóruns municipais de educação, fórum estadual, nas CONAIs que nós fizemos, né? E nós temos aí também, de uma forma ou de outra, com seus problemas ou percalços, um Plano Nacional de Educação que expressa esse processo democrático. Talvez não como todos desejariam, mas dentro de uma sociedade com tantas diferenças, expressa sim um momento. Essa política também, ela interfere em nosso imaginário, ou seja, na reprodução da forma de reprodução da vida, essa política educacional. Se constitui uma sequência de processos também que nós organizamos as escolas, né? E também ela tem como ponto de partida um modelo idealizado de adulto que nós queremos, né? Tudo isso para lembrar uma coisa importante, que para construir essa política, que ela não é uma política construída só a cada 10 anos com o PNE, não é constituída só quando vem um novo governo, ela também é constituída todos os dias quando nós defendemos princípios dentro das nossas escolas, das nossas salas de aula, quando nós temos a guarda das nossas crianças e jovens e adolescentes nas escolas e respeitamos essa guarda adequadamente, quando nós estamos atentos, né, à tolerância, quando não fomentamos o ódio, nós estamos sempre trabalhando a busca de uma sociedade melhor, e isso é, de certa forma, a constituição de uma política educacional que nunca é fixa, sempre ela é móvel de alguma forma, né? Apesar da legislação. Historicamente, então, nós temos dois grandes modelos de pensar uma proposta de política de educação. Um modelo elitista e um modelo mais participativo. Pegando Platão aí, né? Um exemplo de uma perspectiva elitista que vem da Grécia Antiga, da Atenas Antiga, nós temos a perspectiva de uma sociedade de santos, uma sociedade de pessoas, de uma elite de sábios, que a partir desse conhecimento traçam os desígnios que nós temos que obedecer. Essa é uma perspectiva elitista. Muitas pessoas acreditam que deva ser assim, que os sábios nos conduzirão a um mundo perfeito, né? Eu não compartilho dessa perspectiva. Eu compartilho uma perspectiva também gerada na Grécia Antiga, né? Que é uma perspectiva muito mais participativa, de cunho um pouco mais aristotélico, né? De forma simplificada, mas que pressupõe que a sociedade deva ser governada por um povo bem educado e preparado na juventude.
Ou seja, é a partir da preparação dos nossos jovens com os desígnios de uma sociedade democrática, plural, uma sociedade em que nós podemos aceitar o outro, né? Uma sociedade que não fique vinculada e polarize dentro de uma perspectiva de ódio, mas de diálogo, mas também que inclua todos e parta a partir de todos, é que nós pensamos, então, pelo menos na minha perspectiva, devemos pensar em educação. Tanto é assim que na Constituição de 88 o pensamento é este, é um pensamento participativo. Tanto é assim que a própria existência dos conselhos de escola pressupõe uma perspectiva participativa, né? E em muitos casos ela não ocorre e fica muito mais restrita ao primeiro elemento que eu falei antes, que é uma perspectiva elitista, porque nós acabamos delegando a outro ou a poucos essa tarefa tão importante que é definir nossos destinos, nesse caso na escola. Então, como resultado, né, nós temos na educação nunca um olhar neutro. A educação não comporta neutralidade. A educação sempre é implicada. Mas qual implicação nós desejamos? É justamente aí que nós temos todo um conjunto legal que chama a sociedade a definir esses caminhos, né? Não é o direito, né, a partir de uma perspectiva do próprio direito que determina o que deva ser, e sim a partir do elemento coletivo, né? Bom, então a partir desse conjunto de lutas sociais que nós tivemos, principalmente a partir dos anos 70, com o fim da ditadura, nós acabamos cunhando e levando para a própria escola elementos do processo democrático. Nós, como cidadãos brasileiros, né, vivemos uma ditadura durante muito tempo. Isso nos ensinou lições importantes. Como é fundamental a participação, o direito ao voto, a defesa dos processos que nós próprios constituímos, né? Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos perceber no conjunto da sociedade brasileira um conjunto de ordenamentos jurídicos, que são leis, decretos, portarias, resoluções, que são expressões de avanços ou recuos dentro do processo de democratização da educação. Nunca um processo num crescer constante, como muitas pessoas gostariam. O processo democrático sempre é um processo com avanços e com recuos. Por isso que temos que estar atentos, né? Atentos para não perder. Então, a questão da participação, ela é uma questão muito séria, como coloca o Vitor Henrique Paro, né? A participação envolvendo as pessoas enquanto sujeitos na condução das ações é apenas uma possibilidade, não uma garantia, especialmente em sociedades com fortes marcas tradicionalistas, sem uma cultura desenvolvida de participação social. É muito difícil conseguir com que indivíduos que não deleguem a outros aquilo que faz parte de nossa própria obrigação. Então, o que o Vitor Paro nos diz é que o processo de construção de uma sociedade democrática, de uma construção de elementos dentro de uma administração educacional coletiva, ele é um processo que tem que ser construído. Isso nós estamos discutindo, a professora Terezinha sabe muito bem, desde os anos 80. Nós estamos discutindo, nós estamos tentando colocar isso dentro de legislações, lutando por legislações que não estão adequadas, né? E nós temos, então, elementos, avanços, né? Como já disse, e recuos, né? Bom,
mesmo assim nós vemos, né, que nós temos assim, avanços, né, na garantia de educação na legislação pós-Constituição de 88. Né? Isso nos leva a um elemento importante que aconteceu necessariamente a partir dos anos 90, que foi a reforma educacional. Nós tivemos uma reforma educacional nos anos 90, em que ela se focou, até por questões internacionais, na unidade escolar. A unidade escolar, até os anos 80, 90, ela era muito mais presente dentro de um sistema educacional, dentro de uma secretaria, e a secretaria tinha uma relação muito próxima. Um exemplo disso são os programas, por exemplo, governamentais do Estado brasileiro. Eles não iam direto para a escola, eles passavam pelas secretarias. Esse movimento que veio a partir dos anos 90 com a reforma educacional, ele focou na escola. Esse foco se deu de duas formas. Tanto em transformar a escola como unidade executora, despesas, e a partir daí os programas, como dinheiro direto na escola, biblioteca escolar e outros, em que a escola é protagonista, né? E por outro lado também, nós temos a construção, ou seja, o desejo de que a escola construa sua própria proposta pedagógica. Né? Hoje nós estamos discutindo justamente a Base Nacional Comum. Quando nós discutimos a Base Nacional Comum, nós não podemos esquecer que o currículo ele é constituído na escola, é constituído na proposta pedagógica da escola. Tem coisas a trabalhar ali dentro. A Base Nacional Comum está lá na legislação, né? Mas o currículo é constituído na proposta pedagógica da escola. Então, também, isso levou a um outro problema que nós enfrentamos no dia a dia. A escola acaba sendo unidade que tem que dar o quê? É local de produção de resultados. Isso daí nós podemos verificar a partir da própria avaliação em larga escala, né? Com o caso do IDEB, PAEB, Enem, PISA, e outros exames que nós temos a partir da escola. O que nós não podemos perder de vista é que a escola é muito mais do que produção de resultados. Ela é mais do que isso. Né? Isso daí é todo fruto de um processo, né, que aconteceu na reforma dos anos 90 e tem uma influência muito grande aí dos órgãos internacionais, que o Brasil, ele, em algum momento, foi signatário e ainda é da OCDE, e também uma perspectiva gerencialista da educação, que pensa que os resultados expressam o que acontece na escola claramente, mas não expressam. Né? É por isso que o Conselho de Escola é importante, porque ele é o local específico onde isso pode ser verificado. Né? E por que não é um lugar só de resultados? Porque a legislação e a política educacional que nós construímos antes da reforma nos diz isso. Nos diz o seguinte, o artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com colaboração da sociedade. Só essa parte nos diz o seguinte, que a sociedade, ela tem a obrigação de participar na construção dessa educação. Mas para quê? Qual o objetivo? Né? Visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e qualificação do trabalho. Observe, pleno desenvolvimento da pessoa. Como trabalhar e como mensurar o pleno desenvolvimento da pessoa em um teste de larga escala. Né? Obviamente que a escola tem que ensinar, ler e escrever, tem processos que acontecem nela. Então, nós temos que perseguir objetivos muito mais amplos, ver a questão de uma forma mais ampla do que necessariamente, às vezes, ela aparece para nós. Né? Pois bem, em 88, então, nós temos o artigo 205 e 206, que nos leva a também pensar a participação. Né? O artigo 206 diz os princípios com que o ensino será ministrado. Um deles, 2, é a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. E o item, o inciso 6º,
é gestão democrática do ensino público na forma da lei. O inciso 6º, então, nos diz que a gestão democrática, ele é um preceito que deva ser respeitado. Porém, temos que entender que a gestão democrática, ela não é só um princípio ligado à educação. A gestão democrática está na Constituição brasileira. Nós temos gestão democrática da saúde, com os conselhos de saúde. Nós temos gestão democrática ligada também ao meio ambiente. Então, nós temos N conselhos ligados à perspectiva da gestão democrática. Ou seja, é uma perspectiva ligada ao próprio objeto da Constituição Cidadã de 88. Na educação não poderia ficar fora, então, desse processo. Depois, por exemplo, da própria Constituição, nós temos, então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90, que vai estabelecer princípios importantíssimos e vai nos levar a uma questão chave. Se antes do Estatuto a escola era um lugar de educação, em que os mestres iam dar sua educação, ministrar seus processos, somente um local de conhecimento, hoje a unidade escolar é um lugar de cuidado. Nós temos, então, que vivenciar que a partir da reforma dos anos 90, mas principalmente a partir da legislação constituída pós-88, nós temos uma educação hoje vinculada ao binômio educar e cuidar. As crianças estão na escola sob nossa guarda, sob nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por elas na escola. E os pais acreditam que quando colocam seus filhos na escola, seus filhos menores, eles acreditam que eles estão seguros naquele ambiente. Acreditam que haverá progresso individual para elas. Isso nos leva à questão do direito à educação. Esse processo, ele é amplo. Tão amplo que levou à constituição de legislações que obrigam o pai a matricular a criança, porque a educação é obrigatória. E mais, a constituição, então, de elementos no próprio judiciário, no Ministério Público, dos juizados, para que haja um acompanhamento disso. Na própria LDB, que é de 96, posterior, então, ao Estatuto, nós temos o artigo 12, que diz que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e de seu sistema, terão incumbência de, inciso 1, elaborar sua proposta pedagógica. Inciso 6, articular-se com as famílias e a comunidade, criando um processo de integração da sociedade com a escola. Isso nos remete justamente aos conselhos de escola. Nos remete à necessidade até do cumprimento da legislação, aí, de repente, uma perspectiva até positiva do direito, cumprir a lei que nós, muitas vezes, não respeitamos adequadamente. Também nós temos, é interessante observar que no artigo 12, nós temos lá, no inciso 8º, o seguinte item: notificar ao Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual permitido em lei. Isso foi incluído pela Lei 10.287 de 2001. E o que aconteceu em 2001? Em 2001, o município da Serra, ele criou um programa em parceria com o Ministério Público, chamado Pró-Escola. Esse projeto Pró-Escola era um projeto para acompanhar o grande número de evasões que havia no município da Serra. Ele teve uma projeção tamanha, ele acabou em 2009, depois retornou na Serra, tamanha que uma deputada federal tomou aí essa ideia e a fez, o Congresso fez incluir na própria LDB. Então, observe,
os próprios arranjos construídos dentro do processo educacional e educativo, a partir de uma discussão dentro da própria sociedade, eles podem, inclusive, se tornam lei, né? Não é algo absurdo. Obviamente que se nós observarmos hoje, em um ano de 2015, desculpe, 14, porque 15 ainda não tem os dados, esse mesmo município, né, Serra, nós vamos ver que tem um índice baixo de evasão. Porém, nós temos, né, como todos os municípios da Grande Vitória e do Estado, um índice ainda elevado de repetência, né? E isso é um cuidado que a escola deva ter, né? Que o conselho deva acompanhar. Bom, diante disso, nós tivemos então o PNE 2001-2010, que foi um dos motivos da criação de todos esses programas vinculados às redes públicas, inclusive essa formação. E nós temos agora em vigor um novo PNE, que é o PNE 2014-24, que é a Lei 13.005/2014, e nós temos aí alguns elementos que resgatam os processos vinculados à formação e à participação da comunidade. Bom, na meta 7, que trata da questão da qualidade da educação básica e vincula ao IDEB, tem a estratégia 7.4, em que diz o seguinte, que diz que é importante induzir o processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica por meio da construção de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, melhoria contínua na qualidade educacional, a formação continuada dos profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática. Observe que na estratégia 7.4 há a vinculação da avaliação uma proposta estratégica dentro da própria escola, né? E há um aprimoramento, inclusive, da gestão democrática. Na estratégia 7.16, nós temos o apoio à técnica e financiamento da gestão escolar, mediante a transferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento e aplicação dos recursos. Mais uma vez, chama a comunidade escolar para fiscalizar, avaliar a aplicação de recursos, visando a ampla transparência e o efetivo desenvolvimento da gestão democrática, ou seja, duas estratégias na meta 7. Isso é importante porque fortalece os processos de participação e reforça esse fortalecimento dentro da escola. A meta 19, com todos os suas questões envolvidas, ela traz, sim, elementos importantes também para nós aqui, que estamos tratando da questão do conselho de escola. A meta 19 diz, primeira frase dela, assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação. Bom, nós ainda estamos em 2014, 15 e 16. Nós temos, então, o prazo de até 2016 equalizar, ou seja, estabelecer dinâmicas de gestão democrática em nossos municípios, no nosso estado e, de forma geral, no Brasil inteiro, né? Pois bem, até porque nós não temos uma legislação específica, né, que regulamente adequadamente a gestão democrática. Isso é uma questão que foi deixado para cada ente federado, aí incluindo os municípios, organizar isso daí. Então, na meta 19, na estratégia 19.1, na meta 19, nós temos priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área de educação para os entes federados que tenham aprovado legislação específica. Então aí, nós temos uma questão, né, que é só os recursos extras da educação, porque são extras, né, porque não pode
as vinculações elas não podem ser travadas por causa disso, né? As transferências voluntárias, elas só ocorrerão quando o município, o ente federado, mostrar que tem uma legislação própria. Porém, cabe ressaltar que também com o PAR, né, nós tivemos um processo semelhante. E foram criados em todos os municípios, né, do Espírito Santo, seus conselhos municipais, pelo menos no papel. Às vezes não funcionaram efetivamente de fato. Às vezes também nós temos que ter o acompanhamento, às vezes não, sempre, o acompanhamento da sociedade nesses processos. Porque de que vale você criar um papel se necessariamente não funciona, né? Bom, na meta 19.1 fala também da participação da comunidade escolar nesses processos, né? Na meta 19.2 está lá claramente um resgate do PNE anterior, que é ampliar os programas de apoio à formação dos conselheiros e conselheiras dos conselhos, dos diversos conselhos que hoje se apresentam na sociedade brasileira, inclusive o conselho de escola, para acompanhamento de políticas públicas. Na 19.3 também, nós temos também a questão de incentivo dos estados, federais e municípios a constituírem fóruns permanentes de educação. Então, a criação desses fóruns permanentes nos municípios, pelo menos os municípios da Grande Vitória, temos observado isso ter avançado, né, para coordenar as conferências municipais que elas aconteceram. Eu participei das conferências municipais, a professora Terezinha participou, né, que levou, inclusive, a essa CONAI e ao PNE que nós estamos, né? Mas eles também continuam. 19.4 está a questão fundamental, que é estimular em todas as redes de educação básica a constituição e o fortalecimento dos grêmios estudantis e associações de pais. Aí eu queria fazer um parênteses importante, né? Como professor aqui da universidade e que frequenta as escolas com projetos, nós não vemos comumente os grêmios estudantis funcionando. Inclusive, os grêmios estudantis são objeto de programas governamentais para o seu incentivo, né? Por outro lado, também, nós não vemos um avanço significativo nas associações de pais. Em alguns municípios ele é forte, né? Nós temos o Estado do Espírito Santo, a Sopais, que é fundamental, tem um papel importantíssimo, mas na nossa expectativa é que os pais participassem mais do processo, né? Porque eles são fundamentais na educação. Pois bem, essa meta 19.4 trabalha também o seguinte, que as escolas, elas têm que fomentar essa articulação, né? Como que a escola vai fomentar essa articulação? Quem é que poderia fomentar essa articulação? Os conselhos escolares, né? Então, na meta 19.5, nós temos estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de educação como instrumentos de participação e fiscalização da gestão escolar e educacional, inclusive por meio de um programa de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo. Então, nós estamos falando aqui que a legislação, que o PNE coloca ao mesmo lado, do lado a lado, os conselhos escolares e os conselhos municipais. A importância desses conselhos são semelhantes. Mas o conselho municipal não tem uma função mais nobre? Não. O conselho municipal tem funções diferentes, tem instâncias diferentes e trabalha com perspectivas diferenciadas, que afetam as escolas. Mas o seu grau de importância enquanto conselho, ele tem um grau de importância semelhante ao conselho escolar. E muitas pessoas não veem dessa forma, é uma pena. Porque o conselho escolar, ele é uma instância fundamental. A professora Terezinha vai trabalhar um pouco disso depois. Fundamental. Sem ele, nós não temos
propostas pedagógicas claramente democráticas da escola, né? Sem ele, nós perdemos, né, parte de muito que nós lutamos para que as escolas fossem ambientes democráticos que reproduzissem e que mais ensinassem essa democracia. Bom, também na meta 19.6 e 19.7 e ponto 8, nós temos sempre esse fortalecimento, né? Fortalecimento da participação dos pais, que inclusive eles participam na avaliação, na 19.6, a questão da autonomia pedagógica, administrativa e financeira do estabelecimento de ensino, na meta 19.7, está ligado, sem dúvida alguma, à questão dos conselhos municipais, porque eles atuam nesse processo. Por último, eu queria levar a seguinte questão, ou seja, nós temos então uma legislação que apoia os conselhos de escola. Nós temos um PNE nacional e creio também que os municipais não abdicaram desses preceitos, apoiam os conselhos de escola. Só que nós não percebemos esses conselhos terem uma importância no âmbito de muitos municípios como deveria ter, né? Ou seja, nós não temos eventos para conselhos de escola, nós não temos uma campanha grande em muitas secretarias que fortaleça, que estimule. Então, esses processos devem ser constituídos com grandes campanhas para estimular as pessoas. Até porque, aí nós vamos entrar numa outra questão, que é aí a estratégia de trabalho. Esses espaços são espaços de formação. Todo o conselho é um espaço de formação. Nenhum conselheiro, seja ele do segmento que for, segmento de pais, de professores, né, segmentos de funcionários, comunidade externa, alunos, eles nunca estarão prontos para serem conselheiros. Não existe isso. Talvez essa seja um pressuposto equivocado, né? Não devemos nós pensar que as pessoas estão preparadas, e sim pensar sempre que os espaços dos conselhos são espaços de formação contínua, né? Um conselheiro, ele se constitui conselheiro dentro de um espaço de formação continuada. E esse espaço está ligado à própria convivência dentro desse local, né? E esse conselho, então, ele é um espaço de formação continuada, é um espaço de educação não formal, poderíamos falar assim, porque ele constitui, aí como fala vários autores, são espaços democráticos, espaços de trabalho, de busca, né? Então nós temos aqui um elemento importante. O conselho não é um lugar para se executar tarefas. Então o conselho se reúne para executar uma tarefa da escola. O conselho se reúne para decidir sobre a escola. Então nós temos que também mudar a perspectiva de que o conselho, ele é um espaço em que nós vamos realizar tarefas. Não. Nós vamos decidir o norte, pensar para além. O que nós queremos com essa comunidade, com essa escola, com essa comunidade que vivemos aqui. Cada escola ela é singular, ela é única. Não existe uma instituição. Eu coloco a perspectiva de que a escola é uma instituição, ela é única, é singular, porque constitui um arranjo de indivíduos, pessoas, ideias, que são singulares. Cada uma é singular.
Portanto, nós temos que valorizar essa singularidade e estabelecer necessariamente esse papel desse conselho. O conselho, então, é a expressão de um coletivo de forma democrática, que nós já sabemos disso. E nós vamos chegar na questão fundamental. E o projeto da escola? Olha, quando uma escola não tem uma proposta pedagógica, não quer dizer que ela não funciona. Muitas vezes a gente ouve dizer que a proposta pedagógica da escola é o papel, é o que está escrito, mas não. A proposta pedagógica escrita, ela é o resultado de um processo, de um antes, que é uma proposta de organização, planejamento, ou de um depois, de um resultado, muitas vezes, que ocorre. A proposta pedagógica da escola, ela está em movimento na escola. Se uma escola não tem isso documentado, organizado ou sistematizado, o que acontece? Ela simplesmente reproduz o regimento escolar ou que já vem a partir do órgão central. De alguma forma, ela tem um projeto, só que não é dela, é exógeno a ela, né? Não é autônomo. Né? Autônomo porque a escola nunca é independente. Então, essa é a importância do conselho. Pensar a escola, avaliar. E nós temos aí, resgatando a própria formação que vocês tiveram, nós temos os papéis que o conselho tem. Né? O conselho não é necessariamente só uma instância para assinar cheque também, quando tem que comprar alguma coisa na escola. Só se reúne para assinar o cheque. Isso tem sido uma dinâmica muito comum em muitas escolas. Né? E se reúne ficticiamente. Apenas se reúne no papel, na ata que precisa assinar, só para isso. Não. Tem que ter reuniões, tem que funcionar efetivamente. Né? Tem que estimular isso daí. E outro detalhe importante, eu particularmente entendo que muitas redes tenham caixa escolar e tenham conselho escolar. Particularmente, não sei o que pensa minha colega, a professora Terezinha, entendo que o conselho pode dar conta dessas duas possibilidades. Porque você dividir a escola com dois órgãos separados, muitas vezes, é complicado. Mas são opções de cada município tem que organizar e pensar isso. Né? O conselho pode ter essa função, pode ter dentro do próprio conselho, esse papel. Então, o conselho, ele tem essas funções que são a função deliberativa, consultiva, a função mobilizadora, a função pedagógica. São funções que nós já sabemos, nós estudamos que o conselho tem essas funções e nós gostaríamos de necessariamente ver isso funcionando, fazer pesquisa aqui na universidade e notar que as escolas têm conselhos e conselhos que se reúnem. Não necessariamente existem conselhos um igual ao outro. Não necessariamente existem conselhos modelo, né? Maravilhosos e outros ruins. Cada escola constitui a sua forma. Cada escola trabalha do seu jeito. Né? Mas eles terão que existir para que isso funcione dessa forma. Basicamente, eu entendo que, e aí encerrando realmente porque o tempo já passou, e passar para essa Terezinha, as questões, eu acho que a formação que vocês tiveram, ela é fundamental. Acredito que esse programa, o material produzido, é de uma riqueza enorme, né? Em que todos os educadores deveriam participar, ler, compartilhar esse material, né? Que ele pode muito ajudar a proporcionar reflexões para que nós tenhamos uma escola mais democrática, uma escola humana, uma escola voltada para a tolerância, que vá além simplesmente dos índices educacionais, mas busque efetivamente cumprir, né, que seja um local onde as crianças
tenham e vivam para uma existência plena. Bom, é isso aí. Muito obrigado. Passamos então nesse momento a palavra à professora Terezinha Maria Schutter, que é nossa colega também de departamento, é uma colega que tem vasta experiência concreta de trabalho nesse campo. A professora é formada em licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui mestrado e doutorado em Educação aqui pela UFES e vem trabalhando nessa universidade já há muitos anos, formando muita gente, preparando muita gente, vem trabalhando também no cotidiano das secretarias de educação aqui do Estado, no cotidiano das escolas, e ela vai hoje nos brindar com uma fala sobre administração e trabalho pedagógico, administração e trabalho pedagógico no cotidiano escolar. Mais uma vez, quero agradecer a presença da professora e agradeço ao professor Eduardo também pela valorosa contribuição para essa manhã. Obrigada. Bom dia. Eu que agradeço, Rose, a possibilidade de estar aqui neste momento, conversando com pessoas que estão na luta diária aí de construir espaços democráticos dentro das secretarias, dentro das escolas. Então, isso é um prazer, estar participando desta mesa. O prazer é maior ainda porque eu estou com o Eduardo, que companheiro aí de longas datas, de trabalho, de partilha, de ideias. Então, fico muito feliz de estar aqui nesse momento. Eduardo fez uma fala muito interessante, trazendo elementos da macropolítica, discutindo a questão do princípio da gestão democrática, nas políticas estabelecidas em nível federal. E eu gostaria de também ter um foco na questão da gestão democrática, mas pensando a escola, o funcionamento da escola e o papel que os conselhos escolares têm no fortalecimento da escola como um espaço democrático. E eu acho que isso se faz muito mais, uma discussão como essa, que nós estamos fazendo aqui hoje, ela ainda é muito mais importante, porque é importante, mas ela se faz mais importante ainda diante do contexto que nós vivenciamos hoje, do contexto político que nós vivenciamos hoje. É importante, vou falar durante a minha fala, os espaços, a garantia de espaços democráticos dentro da Constituição Federal de 88, muitos aqui devem lembrar dos tempos da militância, é fruto de luta política. Nós fomos para a rua, criamos o Fórum em Defesa Nacional da Escola Pública, que acompanhou o trabalho da Assembleia Constituinte até de 86 até 96, quando teve a promulgação da LDB. Foram muitas idas e vindas a Brasília de ônibus para acompanhar o trabalho dos deputados e senadores constituintes na elaboração da Constituição e depois na elaboração da LDB. Ir para ponto de ônibus, ir para a porta de igreja, ir para a porta de faculdade, para colher assinaturas em torno dos princípios, da defesa dos princípios que nós queríamos ver contemplados na Constituição Federal de 88. Então, quer dizer, esse momento, discutir gestão democrática, hoje, agora, neste momento, é retomar essas lutas que nós tivemos, e que a gente não pode deixar se perder. Então, isso é muito importante hoje. E aí, como me deram esse tema, administração e trabalho pedagógico no cotidiano escolar. E quando a gente recebe um tema, Eduardo, a gente fica pensando, o que será que gostariam que eu falasse,
Por onde será que gostariam que eu caminhasse? Por onde será que gostariam que eu levasse a minha fala? E aí eu me lembrei de uma das secretarias aqui da Grande Vitória, que me chamou, já não sei se foi ano passado, em 2014, não sei, para conversar um pouco com os diretores escolares a respeito da necessária relação entre administrativo, pedagógico e financeiro. Porque os diretores têm sido tomados por um movimento de se focar muito na questão do administrativo e do financeiro. E o pedagógico fica a cargo do pedagogo, né? Eduardo já falava aqui do papel que alguns conselhos, em algumas escolas, em alguns municípios assumem, que é de assinar o cheque ou assinar a prestação de conta da diretora. E nas nossas lutas em defesa da gestão democrática, nós pensamos um conselho como uma possibilidade de democratização da gestão, da organização e do funcionamento da escola. Nós pensamos, né, Eduardo, num conselho com um papel pedagógico, de acompanhamento do trabalho que é desenvolvido nas escolas. Então, eu pensei em organizar a fala, né, reforçando a necessária relação que deve existir entre as diferentes dimensões que constituem o trabalho que é desenvolvido na escola: o administrativo, o pedagógico e o financeiro, né? E dentre essas três dimensões, os conselheiros, o diretor, a equipe pedagógica da escola tem que primar pela relevância do pedagógico. O administrativo, ele existe em função do pedagógico. A organização orçamentária dos parcos recursos que chegam à escola devem ser pensados, executados, planejados em função do pedagógico. Quer dizer, é papel dos conselhos cuidar da primazia que o pedagógico deve ter dentro da escola, né? Então, eu pensei em organizar a fala, né, chamando a atenção para este aspecto. Mas aí vi que seria importante, não vou retomar, não temos tempo, e acho que não é o caso aqui, de retomar as teorias do campo da administração. Mas eu acho que é importante a gente fazer um breve apanhado de algumas questões em torno de algumas escolas do campo da administração que se consolidaram no Brasil e que exercem influência até hoje na organização do trabalho da escola, né? Por que às vezes o diretor fica tão focado na questão do administrativo? Isso é uma herança de uma escola clássica de administração, que ainda tem influência, né? Então, nós temos diferentes categorias, diferentes formas de classificação, diferentes autores que classificam essas escolas de diferentes formas, e eu trouxe aqui 3 escolas, né, só para a gente retomar um pouco dessa história da administração, até para nós compreendermos, né, o porquê dessa ênfase no administrativo na escola, e vou focar minha fala na questão da gestão democrática, né, da questão da gestão democrática. Não vou entrar, pelo tempo que nós temos, nas influências que hoje gravitam sobre a escola, né? Gravitam, que entram dentro da escola mesmo, né? Que Eduardo já trazia aqui, que é uma perspectiva clássica de pensar a administração, que vem sendo chamada, né, por uns de neotecnicista, por outros de gerencialista, que é uma escola, né, dentro da administração, é uma teoria dentro da administração, que preconiza
a questão dos resultados, né? Então, quer dizer, são diferentes vertentes teóricas para pensar a administração que estão ainda dentro da escola, né? Se degladiando. Quer dizer, tem diretor que acredita piamente que a tarefa dele é organizar e administrar a escola sem ter que discutir com ninguém, mesmo apesar de décadas, né, da promulgação da Constituição Federal de 88, que preconiza, como o Eduardo já chamava a atenção, o princípio da gestão democrática como um fundamento do ensino. Nós ainda temos, né? Então, quer dizer, é importante essa retomada histórica, até para a gente compreender por que muitas vezes há a primazia do administrativo em detrimento do pedagógico no cotidiano da escola. Então, eu trouxe um conceito de administração que é de um dos autores muito famosos dentro da administração, né, que é o Adalberto Chevanato. Ele traz um conceito, né, clássico de administração como uma forma de organização, como uma forma de direção, como uma forma de controle, como uma forma de racionalização do processo, como uma forma de você estabelecer objetivos, né, e almejar resultados e objetivos a serem alcançados. Quer dizer, é uma forma de dirigir, de coordenar, de controlar, é uma forma de, né, racionalizar o uso de recursos para atingir um determinado fim. Então, este pensamento dentro da administração, ele influenciou e continua influenciando as teorias do campo da administração, né? É importante frisar que a administração educacional no Brasil, nós temos aqui alguns estudantes da pedagogia, professores da área de gestão, que com certeza trabalharam isso na sala de aula, né? As teorias da administração educacional no Brasil, elas vão se consolidar a partir da década de 30 no Brasil, né? E o que nós vamos ver neste momento, que este conceito traz muito bem, né, é a ideia da transposição da administração empresarial para dentro das empresas, né, para dentro das escolas, né? Então, isso foi uma tendência muito forte dentro da administração e dentro da administração educacional, que ainda, até hoje, né, a gente percebe esses resquícios dentro da escola. Então, é muito comum, né, se a gente lançar em qualquer site de busca conceitos de administração, nós vamos ter a ideia da administração como essa forma de controle, utilização racional, né, dos meios para se atingir fins, que é uma perspectiva que vem sendo retomada hoje, né? O foco nos resultados, o foco na avaliação, né? O foco na mensuração. Isso vem sendo retomado com muita força nos dias atuais. Mas eu gostaria de destacar aqui na minha fala, né, que assim como as teorias nos diferentes campos do conhecimento, na administração, os conceitos, né, as teorias e as práticas que fundamentam esse conceito são fruto de uma produção humana, de uma evolução histórica. Então, esse conceito de administração, né, como essa forma de controle, uso racional, para se atingir objetivos, fins, ele foi se modificando ao longo do tempo, mas alguns elementos vão sendo preservados nessas diferentes correntes teóricas que vão se estabelecendo. Então, como eu já disse, nós temos aí diferentes autores que classificam essas teorias de diferentes formas, e eu trouxe aqui uma categorização que Libani faz, né, que eu acho que ele apresenta 4 grandes grupos, né, que representam o que essas diferentes teorias trazem para nós. A escola clássica, né, que é uma escola que influenciou e continua influenciando ainda muito na organização, na administração da escola, ela pensa a administração como um trabalho autônomo, né? Como um trabalho neutro, como um trabalho objetivo, como um trabalho desvinculado da realidade, como se isso fosse possível, né?
Então, tem um foco na ideia da racionalidade administrativa. E a preocupação dentro dessa perspectiva é o processo, né? É a condução do processo, é a forma de organização, né? Ela está muito focada na ideia, né, do estabelecimento dos objetivos, dos meios para se atingir um determinado fim, desvinculado de qualquer nuance política, como se isso fosse possível, é claro, né? Nós temos um outro grupo, né, de teóricos que se enquadram, segundo esse autor, dentro de uma perspectiva que a gente pode chamar de relações humanas. Então, se na primeira que eu falava aqui, na clássica, tem-se a ideia do foco no processo, aqui já está o foco no indivíduo, no trabalhador. Quer dizer, ela preocupa-se com a seleção, com o treinamento, com o ajustamento da mão de obra, visando, claro, ajustar, né, o trabalhador ao processo produtivo. E interessa-se pelas condições sob as quais o trabalhador pode ser induzido a desenvolver um trabalho de uma forma mais eficiente. Então, se na primeira o foco está no processo, aqui já está no trabalhador, né? Uma outra corrente, que é essas duas, né, perspectivas, elas influenciaram, como eu já falei, e continuam influenciando nas formas de administração, nas formas de planejamento dentro da escola e também no estabelecimento das políticas macros. Continuam influenciando ainda, né? Então, existe uma intrínseca relação entre essas perspectivas teóricas, entre as formas de planejamento da escola e das políticas públicas de uma forma geral. E qual foi a influência herdada dessas perspectivas teóricas? É a ideia da administração e do planejamento como algo neutro, objetivo, racional, burocrático, né? Como algo desvinculado da realidade e das políticas e das formas de planejamento sempre distanciadas da população às quais ela se destina. Eduardo chamava a atenção aqui de uma experiência na Serra, né, que acabou influenciando no estabelecimento de uma política macro. E ele falava assim, né, isso não tem nada de absurdo. Aí pensei aqui comigo, isso deveria ser assim, né? As políticas macro deveriam nascer das demandas do cotidiano. Mas no Brasil, de uma forma geral, né, na política de uma forma geral, e na educação, a gente sempre teve o caminho inverso. As políticas surgem dos gabinetes. Por quê? Nessas perspectivas teóricas, tem-se a ideia de que o planejar, o administrar, tem que ser feito por um especialista. Isso, né, tem um texto que depois vocês podem estar buscando, José Silvério Bahia Horta, que eu acho que é um dos textos assim, que mais exprimem esse movimento, de uma forma muito clara, né? Esse movimento que caracterizou o estabelecimento das políticas no Brasil. Essa forma tecnocrática, né? Quer dizer, tecnocracia, o poder da técnica. Essas perspectivas teóricas, elas exprimem a ideia da supremacia da técnica, né? E isso, gente, ainda está muito presente nas secretarias, dentro das escolas. Por que muitas vezes a escola não escuta o conselho de escola? Porque lá tem representante de aluno, quando é o caso, né? Alguns municípios prevêem participação de aluno nos conselhos. Porque lá estão os pais, as mães, lá está representante da comunidade. E tem muita escola que pensa assim,
teriam os pais, os representantes da comunidade, os alunos, algo a dizer sobre o processo pedagógico? Nós acreditamos que sim. Mas o que muitas escolas, muitos presidentes de conselhos pensam? Não, eles não têm o que dizer. Por que na elaboração do projeto político-pedagógico, na maioria dos casos, não tem participação das famílias e das crianças, dos alunos, dos estudantes? Estou falando criança, mas dos estudantes de uma forma geral, né? Adolescentes, jovens, adultos, idosos, no caso da EJA. Por quê? Porque estes não têm o que dizer sobre a educação. Isso é uma herança dessa perspectiva. Está arraigada em nós. Não vamos falar do outro que está lá fora, não. Está em nós. Quantas vezes a gente é acometido por essa forma de encaminhar uma determinada coisa? Isso é herança dessas perspectivas de administração, que são muito fortes ainda, né? Uma outra perspectiva, já aí, né, com foco mais nas questões das relações de poder e da política como constitutiva do ato de administrar, né? O IBANHO categoriza essas perspectivas teóricas dentro dessa grande tendência que é a perspectiva do poder e da política. Quer dizer, já começa a se perceber o ato da administração como uma questão política, como um ato político. Quando a gente, né, seleciona um determinado objetivo e um determinado meio para se atingir um fim, isso é um posicionamento político, né? E o estabelecimento desse objetivo, ele se dá dentro de um contexto de luta e conflito de interesses. Isso se dá numa relação de poder muito grande, né? Então, essas escolas, nessa perspectiva, né, a escola não é vista apenas como um espaço institucional, apolítico, neutro, objetivo. Não, já é visto como um aparelho ideológico. É aquilo que eu falei, né? As teorias, elas vão sofrendo uma evolução, uma transformação no decorrer da história. E segundo esse autor, essa perspectiva é uma das perspectivas que vai influenciar as teorias democráticas que vão passar a fundamentar as teorias da administração a partir da década de 80, né? Pode passar, fazendo favor. E aí, como eu disse, né, eu gostaria de dar mais atenção na minha fala ao princípio da gestão democrática. Porque os conselhos só existem, como Eduardo já chamava a atenção aqui, porque nós conseguimos colocar como um princípio constitucional a gestão democrática do ensino público, né? Agora, de onde surge isso? Por que surge isso? A década de 80 vai ser uma década de busca da redemocratização da sociedade, né? Depois de um longo período, que Eduardo já chamava atenção aqui, de ditadura militar, né? Então, vai ser um momento da busca dessa redemocratização da sociedade de uma forma geral e da escola. Né? E da escola. Início de 80 eu já era professora. 81 eu já me tornei professora no estado em Minas Gerais. E ainda peguei um resquício. Já não era, né, com a mesma ênfase da década de 70, mas ainda havia uma forte ênfase numa forma de planejamento tecnocrático. Nós recebíamos um plano de curso, que era um negócio grosso assim, grampeado assim no meio, né? O plano de curso, onde a gente tinha lá a matéria, que hoje a gente chama de disciplina, o componente curricular,
a unidade, os conteúdos que iríamos trabalhar, os objetivos, os recursos, o período e a avaliação daquilo. A gente chamava isso de plano de curso, isso vinha pronto da secretaria. Cabia-nos apenas executar este planejamento. Eu não peguei isso como professora, mas eu lembro como aluna que o dia que na rede municipal de Juiz de Fora tinha avaliação, todas as escolas faziam avaliação. E o envelope chegava lacrado na escola, o professor abria no momento de entregar para os alunos. Avaliação de matemática, de português, de estudos sociais, né? Isso para quê? Forma de controle. Porque nós tínhamos o administrador, que era um cargo de confiança, nós tínhamos o supervisor, que na época a gente não chamava de pedagogo, que cuidava da execução daquele planejamento da escola, nós tínhamos um planejador nas secretarias e nós tínhamos os inspetores, que eram os agentes do sistema, que vinham para a escola fiscalizar se realmente aquilo que estava planejado estava sendo executado. A santa pauta que a gente faz até hoje na escola surge nesse momento, que o professor era obrigado a lançar diariamente o que ele estava ministrando. O que além da prova que era feita na secretaria para avaliar se o professor estava dando aquilo que estava escrito no plano de curso, tinha a inspetora que olhava o nosso caderno de plano, a pauta e o plano de curso, para ver se conferia. Essa era a forma de planejamento. Isso eu ainda peguei no início da década de 80. Então, vai ser a partir da abertura lenta e gradual que a gente começa a vivenciar na década de 80, fim da censura, a anistia, fim do AI-5, o pluripartidarismo, tantas coisas que caracterizam este período, que nós vamos empunhar a luta pela transformação dos cursos de formação de professores. É criada a CONARCEF na época, Comissão Nacional pela Reformulação dos Cursos de Formação de Professores, que hoje é a ANFOP, Associação Nacional pela Formação dos Professores. Então, quer dizer, nós queríamos discutir a formação dos professores dentro das universidades, nós queríamos discutir as formas de estabelecimento das políticas, a gente queria os processos de democratização dentro da escola. Então, vai ser um momento muito rico. Nós vamos ter a eleição de alguns governadores considerados de esquerda, Tancredo em Minas, Brizola no Rio, Franco Montoro em São Paulo, E eram pessoas com discursos, da democracia, da participação, de valorização da escola pública, Darcy Ribeiro no Rio, com as escolas de tempo integral, valorização do professor. A gente tem a retomada dos encontros das associações nacionais, ANPED, ANPOC, ANPAI, SBPC. A gente começa a ter novamente a circulação de revistas, porque tudo tinha sido silenciado durante a ditadura militar. Então, foi um momento propício para a busca do discurso e de uma prática de redemocratização da sociedade e da escola. E já em 82, que eu tive o prazer de participar, podia até trago para vocês verem, um jornal que eu guardo até hoje, que saiu um anexo no Diário de Minas, do plano nacional, do plano estadual que nós escrevemos para a educação em Minas Gerais. E lá neste plano estadual de educação em Minas Gerais, era o Otávio Elísio e o Neidson Rodrigues, na Secretaria de Educação, e nós tivemos o Congresso Mineiro de Educação, que tudo foi julgado pelo, não vou falar nem rabo, pelo esgoto, esqueci o nome dele, que falava que o professor é Gonçalo, tem muito e é barato. Como é que é o nome do governador, gente, para depois? Obrigado, Romário. O que ele fez? Julgou o plano estadual pelo esgoto. Mas foi um momento muito propício. Por quê? Nós já colocamos neste plano estadual de educação em Minas Gerais
o princípio da gestão democrática. A gente já falava da gestão democrática da escola. A gente falava na época, neste documento, de colegiado, que hoje é o conselho. A gente já falava de eleição de diretor. Então, eu já fiz uma pesquisa, vai ser um dos primeiros documentos públicos, né, de política pública, que vai trazer esse princípio. Nós tivemos também a eleição de Maria Luísa Fontenelle em Fortaleza, que foi a primeira prefeita do PT, que já trouxe também a ideia de gestão democrática, a ideia do orçamento participativo. Então, quer dizer, vai ser um momento propício, né, para a criação, em 86, que eu já falei aqui, do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública. E na Constituição, o Eduardo já falava, né, isso vai ser colocado como um princípio, e a partir da Constituição Federal de 88, nós tivemos a elaboração das constituições estaduais e das leis orgânicas dos municípios. E os estados e os municípios, porque a Constituição fala assim, gestão democrática do ensino público na forma da lei. Significa que isso vai ser regulamentado em leis complementares, né? Na forma da lei. A lei complementar federal, no caso da educação, é a LDB, né? Então, alguns municípios e alguns estados já começaram a trazer o princípio da gestão democrática e regulamentar isso. O Espírito Santo, alguns aqui podem lembrar, em 92, né, Eduardo, fez a primeira eleição de diretor, que hoje há controvérsias em relação a esse termo, né? Mas a gente continua, a gente sabe que é uma consulta pública, mas a gente continua chamando de eleição assim mesmo, né? Foi em 92. A gente estava até trabalhando com a PED na época, né? Foi a primeira eleição, a Prefeitura de Vitória já começou a organizar os conselhos. A gente tem trabalhos acadêmicos, né, de teses, dissertações, que retratam o movimento bonito que Vitória teve, né, de criação e fortalecimento da ideia dos conselhos na forma como eu falava, né, inicialmente, como uma instância democrática de acompanhamento do trabalho pedagógico desenvolvido na escola. Só que, com a LDB, né, porque na forma da lei, a LDB fala, né, que serão organizadas, o ensino será administrado na forma do seguinte princípio, gestão democrática do ensino, na forma desta lei, quer dizer, a própria LDB, né, e da legislação dos sistemas de ensino, que Eduardo já colocava aqui, que alguns sistemas, que alguns municípios, que alguns estados já têm, né, e que outros ainda estão tateando na discussão dessa questão da gestão democrática até hoje. Mas o que a LDB fala de gestão democrática? Que as escolas tenham conceitos ou equivalentes. Eduardo falava aqui da questão da caixa escolar, né? Mas concordo com ele. Eu acho que o conselho contempla essa ideia, né, da questão financeira, administrativa e pedagógica, não precisa de uma outra instância. E a participação dos profissionais na elaboração da proposta pedagógica. Ou seja, o que a LDB traz como gestão democrática são dois princípios elementares, imprescindíveis, que hoje a gente não consegue pensar a escola sem eles. Vocês sabem que a escola, para receber a verba, ela tem que ter o conselho. Então, não tem como não ter. Né? E hoje, não tem como pensar numa escola que não pense na sua própria proposta pedagógica. A LDB só trouxe isso. E no artigo seguinte, no artigo 15, se não me engano, ela vai falar que as instituições gozam de autonomia administrativa, financeira, didática, isso é o que está de gestão democrática. Né? E aí o que aconteceu? Nós tivemos, como Eduardo já chamava a atenção, né, na luta pela consolidação de princípios democráticos, a gente tem avanços e recuos. Estão na beira do recuo que pode nos levar para um precipício. Né? Estamos na beira do recuo. E acho que a gente nunca recuou tão forte. Né? Então, quer dizer, nós tivemos recuos. Vocês são daqui do estado, sabem?
que assim que a LDB foi promulgada, uma das primeiras coisas que o governador da época fez foi tirar, através de um decreto, a eleição de diretor da escola. E até hoje não foi retomado. O conselho hoje elabora uma lista tríplice e quem nomeia é o governador. Né? Quer dizer, não tem mais. Aqui em Vitória nós tivemos um retrocesso que depois, com a administração petista, foi retomado, que é a questão, né, da manutenção da eleição de diretor nas escolas. Serra manteve, Vila Velha tirou, né? Cariacica, se não tirou, está na beira de tirar. Quer dizer, são recuos que nós tivemos. Mas quem facilitou esse recuo foi a própria lei federal. A própria lei federal. Né? E sem contar, que a gente não tem tempo aqui para discutir, as controvérsias que há em torno de eleição de diretor. Né? Há muitas controvérsias, há muitos pareceres jurídicos que tratam como uma coisa inconstitucional, como uma coisa legal, né? Mas a gente não vai nem entrar nesse mérito. Mas, se não é eleição, que seja consulta. Né? Que seja consulta, que é o que a gente conseguiu garantir através da gestão democrática. É igual aqui na universidade. Apesar de a gente falar eleição de reitor, eleição de diretor de centro, a gente não tem eleição. Tem uma consulta. Né? Mas o caráter, o teor do movimento que se constitui em torno da escolha de um nome, a gente considera isso como uma eleição. Né? Mas é uma consulta. Então, quer dizer, há muitos recursos que nós tivemos a partir daí. Agora, já falei aqui, não vou estar repetindo, né? Mas só para frisar, o que eu acho, assim, que os conselheiros, representantes de professor, de família, de comunidade, seja lá o que for, todos eles têm um compromisso de defesa do princípio constitucional da gestão democrática. Porque podemos, né, já ter tido os recuos, podemos não ter tido um funcionamento que a gente esperava, por exemplo, de um conselho, como o Eduardo já chamava a atenção aqui, mas quem é professor, desde final de 70, início de 80, sabe muito bem que a gestão democrática foi um passo decisivo para a instituição de processos democráticos dentro da escola. Isso é inegável. Pode não estar funcionando como deveria, né? Mas isso também é muito por conta da falta de participação e atuação nessas instâncias democráticas, né? Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso. Pode passar. Então, quer dizer, por que você estava falando, Terezinha? Você estava falando de administração até agora e passou a falar em gestão. Né? É apenas uma mudança conceitual? Não. É uma mudança conceitual. Mas não só. Né? A ideia de trazer este conceito para a lei, para as práticas, né, no estabelecimento das políticas para dentro da escola, era no sentido de trazer uma transformação do sentido semântico, mas também das práticas de administração e de planejamento, tanto em nível macro quanto em nível micro. Né? A ideia era buscar transformar o princípio da administração da escola como algo que pode ser gerado, como algo que pode ser gestado, como algo que pode ser construído coletivamente. Então, a gestão traz esta ideia, né, de algo que a gente carrega, de algo que a gente conduz, de algo que a gente efetiva através da participação dos diferentes atores que compõem a escola. Está associado aos mecanismos que desencadeiam a ideia da participação, da democracia, né, da participação das diferentes instâncias na deliberação, na formulação, na execução e na avaliação das políticas públicas, na tomada de decisão, enfim. Gestão traz o sentido
da instauração de processos democráticos para pensar as políticas que se dão dentro da escola, dentro das secretarias e municipais, estaduais e nas instâncias federais, né? Foi a busca, né, a imprimir o termo gestão à condução do trabalho pedagógico, né, a organização da escola, foi uma busca no sentido de superação conceitual e prática das formas de planejamento e administração que até então eram implementadas, né? O que é gestão, então? O que é gestão educacional, então? A gestão ela deve se constituir, e aí os conselhos têm um papel preponderante, né? A gestão, ela traz a ideia da mediação pedagógica, administrativa e política, né? De modo que a gente atenda aos interesses coletivos. Gestão educacional traz a ideia, né, do elo que deve haver, que Eduardo já chamava a atenção, entre escola, famílias, comunidades e sistema. Vou repetir, e sistema. A gente tem pessoas aqui dos sistemas, né? É triste ver, né, as escolas que pensam que o sistema é o inimigo. Impressionante. Quer virar inimigo de professor, é sair de uma escola e ir para uma secretaria de educação. Não existe essa relação, né? E algumas secretarias veem a escola como algo a perseguir. Como é que você estabelece política nisso, né? Quer dizer, é preciso, e eu acho que os conselhos, tanto municipais quanto os conselhos de escola, têm um papel preponderante na construção desse elo, e é preciso haver, é preciso que haja, né, esse elo entre as escolas e os sistemas. A gestão é para trazer a ideia, né, da articulação e da mediação do trabalho pedagógico. Então, que sentido a gente pode atribuir à gestão democrática? Quais são os múltiplos sentidos? Primeiro, né, que eu já venho falando desde o início, é a garantia da construção coletiva da organização da escola. Reforço, os conselhos têm um papel preponderante. A democratização da escola como um espaço público. Escola não é espaço privado de professor, ou de diretor, ou de pedagogo. E quando a gente fala em escola, em espaço público, a gente fala de um espaço de aceitação, de convivência e de comunhão das diferenças, né? Da coexistência das diferenças. Quer dizer, a escola como espaço público não é um lugar de imposição de uma forma de ver, de conceber, de perceber o mundo, a escola, a educação, o conhecimento. É um espaço coletivo, né? A gestão lá traz a ideia da descentralização da gestão da escola e da descentralização das políticas, que Eduardo chamava a atenção aqui. O fato de a Constituição prever a gestão democrática na saúde, na segurança, no meio ambiente, na educação, é para que fossem criados espaços coletivos e descentralizados de estabelecimentos de política. Eu já fui de uma escola que eu sempre falo isso. A gente estava precisando de arroz para merenda, chegava feijão. A gente estava precisando de estêncil, chegava álcool, né? Porque as políticas eram centralizadas. A merenda era federalizada. A compra de materiais, tudo era federalizado. Imagina a corrupção que não havia naquela época, hein? Compra de merenda em nível federal, compra de material para a escola em nível federal, né? Dá para a gente imaginar o que acontecia naquela época, né? Então, quer dizer, a gestão traz essa ideia da descentralização.
tão necessário ao funcionamento da escola, tão necessário ao estabelecimento das políticas. Então, qual é a importância da gestão, né? Eduardo já chamava a atenção. Gente, se os professores tivessem a noção, compreendessem a importância do que é ele próprio elaborar a proposta pedagógica da escola, a gente conseguia construir projeto político-pedagógico dentro das escolas. É porque a gente ainda não percebeu a importância que isso tem na dinâmica e no funcionamento na escola e para a valorização do trabalho do professor, né? A garantia de participação de todos os segmentos. Todos os segmentos precisam ser ouvidos, né? Como eu já falava aqui, famílias, comunidade, alunos. O acompanhamento do cotidiano da escola, o acompanhamento dos resultados da escola. A escola tem que ter resultado? Tem que ter, né? Os meninos têm que aprender a ler, escrever? Tem. A escola tem que apresentar esses resultados, né? A escola tem que demonstrar que está trabalhando no conhecimento. Tem, sim, né? Então, quer dizer, agora, de uma forma consciente, de uma forma responsável e ética do professor fazendo isso, né? No estabelecimento da relação escola-comunidade, no acompanhamento do trabalho docente. Eu acho que isso é fundamental, né? Quer dizer, o professor tem que partilhar o trabalho que ele desenvolve com o pedagogo, com o conselho. É papel do conselho acompanhar isso também, né? Como a gente já falava aqui, não é só assinar o cheque ou prestação de conta. Na implementação da avaliação institucional da escola, eu venho falando muito sobre isso, né? Eu acho que nós já avançamos muito no que diz respeito à construção do projeto político-pedagógico das escolas. Mas precisamos avançar ainda nos processos de avaliação institucional das escolas, na definição e no acompanhamento do estabelecimento das políticas públicas. Isso eu acho que é o cerne, né? É o fundamental dentro do princípio da gestão democrática, porque a gente precisa ainda avançar muito na implantação das políticas públicas. Então, a gestão democrática, devido à importância dela, ela trouxe várias implicações. Trouxe isso aqui porque a gente ainda encontra com pessoas, com alguns alunos, que pensam que a ideia da gestão democrática está só ligada à eleição do diretor. Não. O princípio da gestão democrática trouxe transformações ao cotidiano, ao trabalho pedagógico da escola, em diferentes instâncias dentro da escola. No caso, né, do PPP, que eu já falava aqui, da escola poder elaborar a sua proposta pedagógica, na formação dos conselhos de escola, nos conselhos de classe. Conselho de classe é um princípio derivado da gestão democrática. Antes o professor avaliava, mensurava, dava nota e acabou. Hoje ele discute o processo de avaliação com os colegas de trabalho. A eleição, com a ressalva que eu já fiz aqui, né, de diretor, o estreitamento da relação escola, família e comunidade, autonomia didática e financeira. A gente sabe que a verba vai para a escola com rubrica, a gente sabe disso, é uma autonomia relativa, né? Mas a gente teve mudanças significativas, né? Quando a escola tem a verba, né? Como é que chama lá? O programa Dinheiro Direto na Escola, trouxe mudanças significativas. O Grêmio Estudantil e a eleição de diretor, que eu já falava. Então, quer dizer, e a descentralização, que não está ali? Ali não. E a descentralização das políticas, né? Então, quer dizer, nós tivemos transformações decorrentes deste princípio que, às vezes, o próprio professor ele não se dá conta, né? E não vê a importância que esse princípio teve na transformação do cotidiano da escola. Então, isso tudo eu acho que eu já falei, né? A gestão democrática, né? E a sua influência no trabalho pedagógico se dá pela democratização da escola, pela manutenção da escola, né? Só para sintetizar e já ir terminando a minha fala. A manutenção da escola como espaço público,
a ideia da efetivação do trabalho coletivo, a efetivação dos interesses coletivos e não particulares, a transformação da escola em espaços, tempos de formação, também dos conselheiros, como o Eduardo já chamava a atenção aqui, e também dos professores, de todos os profissionais da escola. Na potencialização do trabalho dos professores e alunos. Uma coisa é você executar algo que você recebeu pronto. Outra coisa é você implementar algo do qual você participou de sua elaboração, A gestão democrática também pode ser, no cotidiano da escola, ela pode ser sinalizadora de algo que eu já chamava atenção aqui, das escolas, pensando a política educacional, das escolas se transformarem em espaços de pesquisa das demandas que existem dentro da escola, transformando essas demandas em políticas públicas. Eu acho que é esse movimento que a gente precisa começar a conseguir construir, de nós apontarmos quais são as demandas que a escola tem para que sejam transformadas em políticas. E a escola, como já falado, pode ser, a partir do princípio da gestão democrática, ela pode se transformar, assim, num espaço de formação de todos os sujeitos que constituem o cotidiano escolar. Um lugar de reflexão, construção coletiva e sinalizadora das políticas que eu já falava. Então, eu trouxe uma citação para fechar a fala, de um autor que eu acho que expressa muito bem das necessárias relações que devem existir entre o administrativo, pedagógico e financeiro da educação. Aquilo que no início da minha fala eu chamava atenção, que o título dessa minha fala aqui, o nome dado a esse momento do qual eu participo agora, Administração e Trabalho Pedagógico no Cotidiano Escolar, trazia para mim a ideia de apontar a intrínseca relação que há entre essas dimensões que constituem o trabalho da escola. Conhecer o espaço educativo como centro de vivência para o trabalho de práticas coletivas e construção de conhecimento, a fim de potencializar a formação do ser humano em sua plenitude, e não como um sujeito compartimentalizado e fragmentado, é provocar condições de efetivação da cidadania na esfera da instituição escolar. Ao direcionar a atividade gestora deste local de produção de conhecimento para se atingir essas proposições, é compreender a especificidade e natureza do trabalho administrativo de forma equitativa. Isto é perceber a gestão escolar como o exercício da técnica, que não se esgota nele mesmo, porque a gestão tem também uma função pedagógica que lhe é intrínseca. Então, a identidade epistemológica de um profissional da educação, seja ele professor, diretor, supervisor, coordenador ou conselheiro do Conselho de Escola ou do Conselho Municipal de Educação, reside na prática pedagógica. Então, conselheiros, vocês têm um papel pedagógico dentro da escola, Vocês precisam fomentar a questão da função pedagógica que é inerente a essa instância criada dentro da escola. Por isso, o objeto central da administração escolar está sendo compreendido como uma prática administrativa, interessada e preocupada com o seu fazer pedagógico. Então, quer dizer, não há indissociabilidade entre administrativo, pedagógico e financeiro. Isso são dimensões constitutivas da organização do trabalho que a escola desenvolve. E cuidar
da intrínseca relação entre essas 3 dimensões é função do Conselho de Escola. O Conselho de Escola foi pensado para isso, para cuidar, para gestar do trabalho que é desenvolvido na escola. E o trabalho desenvolvido na escola não tem apenas a dimensão administrativa, né? Tem a dimensão técnica, política, pedagógica, administrativa, financeira, social, cultural, né? Então, quer dizer, é gestar a relação entre essas dimensões, que é o papel dos conselhos de escola. E se tem diretor que não deixa vocês fazerem isso, chamem ele para uma conversa, porque o conselho é um lugar, é um espaço coletivo, é um espaço de reflexão, é um espaço de formação, né? Isso precisa ser garantido dentro da escola.